Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com carinho de sempre, mais uma pílula noturna, inspiradora do bem, sempre baseado no nosso amado evangelho, luz e paz para o seu coração, luz e paz para a sua vida. Você sabe, né? Para participar do nosso bate-bola do bem aqui, entra no nosso site, que é o institutonamastê.com.br e, por favor, fique à vontade para abrir o seu coração e conversar aqui com a gente, tá bom? Mandando a sua pergunta. Gente, hoje eu vou responder a pergunta da Denise. Vamos chamar só de Denise, sem entrar no sobrenome, mas ela vai saber que se trata dela, né? E ela conta uma história bonita. Ela fala assim, Ricardo. Eu falei, oh meu Deus. Ela ainda fala assim, eu sou um desastre humano, não é? Eu sou adicta em recuperação, né? Há mais de 10 anos. Não estou parada, estou em busca, né, de aprendizagem, tenho um trabalho, estou estudando, mas eu acho que eu nunca vou conseguir entrar num relacionamento sério de novo. Parece que nada dá certo, sou uma pessoa muito agitada. E ela fala, eu preciso colocar em prática pelo menos 1% do que você fala, eu não consigo. Bem, Denise, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Eu sei que você é um adicto em recuperação. E eu sei também que normalmente quando, né, ex-adictos se põem, eu vou chamar ex, né, uma liberdade, eu não sou técnico na área, né, porque tem gente que fala que não existe ex-adicto, existe adicto em recuperação. Eu quero ser otimista aqui, que você estando em recuperação vai ser uma ex-adicta com certeza muito em breve, mas enfim. Uma pessoa que passou por vícios, né, durante muito tempo, normalmente tem muita vergonha, né, das situações passadas, medo de voltar a cair na tentação das drogas, e é claro que isso acaba virando uma marca, né? E muitas vezes essa marca vem, né, na sua história de vida, você tem provavelmente muitas lembranças. Via de regra, acontece da gente ficar muito agitado, muito tenso, né? Pessoas que passam por essa experiência, via de regra, são ansiosas, porque, claro, viveram situações muito intensas e, naturalmente, também acaba tendo que ter uma grande força de vontade para não voltar, não é, a beber, não voltar a se drogar, né, não voltar ao comportamento anterior. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque acho que até você já sabe, né? É fundamental você se compreender, minha querida. Meus amigos, todos nós temos algum tipo de vício. Se ele não é físico, ele pode ser de comportamento, pode ser uma crença. Ué, tem gente que tem o vício de falar mal da vida dos outros. Parece que não é vício, mas é lógico que é. Né? Tem pessoas que são viciadas em negatividade, são extremamente negativas, elas não conseguem se libertar de tanta negatividade. Então, é importante entender, gente, que nós estamos num processo de recuperação da nossa própria autoconfiança. E isso demanda tempo, mas ao mesmo tempo também demanda autocompaixão. Autocompaixão não é você ter dó de si mesmo, não tem nada a ver. É você olhar Deus dentro de você e entender que o Deus dentro de você está se manifestando gradativamente, ainda que você não se dê conta disso. Não é? Isso vai acontecendo de maneira profunda, de maneira constante, não é da noite para o dia, percebe? Então, por que de novo eu falo isso? Não adianta achar que porque você escuta uma pílula que eu gravo, ou lê um livro de alguém, uma palestra, que você vai colocar tudo em prática. Ninguém faz isso. Né? Eu também estou aqui procurando me recuperar de muitas coisas, né, que eu fiz no passado, todos nós fazemos, e nós queremos melhorar para que a gente não volte a cair em tentação, para que a gente não volte a delinquir. Qual que é a melhor forma da gente fazer isso, gente? Caminhar adiante, mas cuidando do nosso eu sagrado. Eu, se fosse você, querida, de verdade, eu não sei, você não falou para mim se você está fazendo terapia, mas eu faria uma terapia se for possível, claro, porque é importante falar dos nossos sentimentos, né? Se escutar é muito importante nesse processo de recuperação. Né, para você rever a sua nova identidade. Você não é mais quem você foi há 10, 15, 20 anos atrás. E é claro que de repente a pressão que você talvez, não sei, mas coloque em você, né, de ter que fazer um relacionamento afetivo dar certo, porque muitas vezes a pessoa carrega culpa, ninguém vai me notar, ninguém vai me aceitar pela minha idade, ninguém vai me aceitar pelo passado que eu tenho. Não existe isso. Não é? Quando o relacionamento afetivo ele é verdadeiro, saudável, as pessoas aprendem a conviver e a se amar pelo que elas são. Não é? Não tem nada a ver. Passado, gente, não nos define. O passado explica, né, tendências que nós carregamos, mas não nos define em relação ao futuro.
Então, resumo dessa história toda, se dê um tempo, continue focada caminhando no campo do bem, procure uma terapia, se puder, faça um retiro de meditação, ou aprenda a meditar. Pode ter certeza, se fosse um parente minha, um familiar meu, seria a primeira coisa que eu ensinaria. Vá aprender a meditar. Por quê? Porque na prática da meditação você vai diminuir sua ansiedade, você vai acalmar o seu coração, você vai serenar, né, essa agitação e essa autocobrança. E eu acho que com a terapia você também vai conseguir colocar para fora coisas que estão retidas dentro de você. E no médio e longo prazo, caminhando, todo esse conhecimento novo que você está tendo, de leituras, de áudios, vai encontrando lugar, né, para reforçar os novos comportamentos que você tem, tendo uma nova identidade. Então não se confunda com a identidade anterior. Você já não é mais a mesma. Pelo contrário, tanto que o seu eu que está enviando essa mensagem para mim agora é um eu muito mais lúcido, é um eu mais desperto, muito mais consciente. É ou não é? Senão você não estaria ouvindo o evangelho, não estaria mandando perguntas aqui para as pílulas. Confie em você. Se dá uma segunda chance, vai com calma. Vai dar certo. Você vai ver. Vai dar certo. Tá bom? Meus amigos, um beijo grande no seu coração. Luz e paz para vocês. Obrigado, tá? A quem compartilha as nossas pílulas com carinho de sempre. Lembrando, amanhã tem tratamento à distância, ao vivo às 10h30. Chega na hora para você não perder. E a gente está juntos aqui sempre. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.